Amém, pessoal? Glória a Deus. Quem achou que amém? Quem não achou que a misericórdia? Outro achado? Põe a mão na palavra, vamos fazer uma oração. Em nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus amado, Deus querido, pedimos ao Senhor a bênção para essa palavra que nós vamos ler nessa noite. O Senhor possa falar com cada um dos teus servos, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, igreja. Olha o que a palavra de Deus ela vai falar nessa noite. Aqui no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13, e fala assim: a confissão de Pedro. Amém? Diz assim a palavra de Deus: indo Jesus para os lagos de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Glória a Deus. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Amém? Quem entendeu até aqui? Você entendeu? Você viu que ele veio falar com aquelas pessoas, com os discípulos que estavam ali, sobre ele mesmo, o próprio Senhor Jesus. Ele falou: o que o povo está pensando sobre a minha própria pessoa? O que eles pensam que eu sou? E aí os discípulos falaram: alguns estão dizendo que o Senhor é o João Batista, que batizava no Jordão as pessoas, e outros dizem que o Senhor é o profeta Elias, e outros dizem que o Senhor é alguns dos profetas, Jeremias, e assim por diante. Aí o Senhor estava inconformado e apontou para o discípulo e disse: e vocês, o que vocês acham que eu sou? Eu. Aí os discípulos agora vão responder, ou melhor, um vai responder-lhes. E está aqui no versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho de quem, pessoal? Do Deus vivo. Diga glória a Deus. E olha o que o Senhor vai falar. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Diga glória a Deus. Ou seja, o Senhor Jesus, ele se impressionou com aquela resposta, porque não foi carne e sangue, ou seja, não foi homem, não foi um teólogo, não foi um pastor, não foi ninguém que falou aquela resposta para ele falar para o Senhor, mas foi o próprio quem, pessoal? O próprio Deus. Porque ninguém tinha capacidade de responder essa pergunta, nem mesmo os discípulos. Mas Pedro, o Barjonas, o Simão, ele tem vários nomes, mas a gente conhece ele mais por Pedro. Ele respondeu a resposta que o Senhor queria ouvir, e logo o Senhor disse: não, essa resposta não foi você, foi Deus. Diga glória a Deus. Mas o mais importante disso tudo
é que se Deus deu a resposta para Pedro, é porque Deus viu algo diferente em quem, pessoal? Em Pedro. Porque Deus não dá para alguém se não vê em alguém uma diferença, uma coisa boa em uma pessoa. Se Ele vê algo diferente em você, Deus vai confiar muitas coisas boas na sua vida. Deus vai te abençoar. Diga glória a Deus. E Deus confiou em quem? Em Pedro, e disse: eu vou entregar essa resposta para Pedro, para meu filho lá na terra, está perguntando, entender que eu me agrado do coração de quem? De Pedro. Diga glória a Deus. Aí o Senhor, atentando para essa situação, Ele entendeu: peraí, isso não foi carne nem sangue, isso foi quem? O próprio Deus e Pai. E Ele vai dizer no versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro. Olha o que o Senhor Jesus fala para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o que, pessoal? A minha igreja. Diga glória a Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja, ele está falando, não é da igreja A, B, C ou D. A igreja que o Senhor está falando aqui é aquela que vai ser arrebatada para onde, pessoal? Para a glória. Diga glória a Deus. Veja que ele não fala placa de igreja nenhuma, ele só fala o quê? Igreja. Porque a igreja somos nós. Cada um daqueles que estão se esforçando, crendo que o Senhor Jesus, Ele não é um profeta, Ele não é Moisés, Ele não é João Batista, Ele não é Elias, Ele não é isso ou aquele. Ele é o próprio Filho de quem? De Deus, pessoal. Ele veio a essa terra como Deus Filho, para salvar todo aquele que crê no seu nome. Diga glória a Deus. Essa é a definição de quem é, ou de quem foi naquele momento, aquele que estava ensinando para aquelas pessoas. Ele era o próprio Filho de Deus, o Cristo. Diga glória a Deus. E aí ele mesmo fala: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a base da igreja que vai ser arrebatada, a base dela se formou em Pedro. A igreja do Senhor foi construída a partir de quem, pessoal? De Pedro. Glória a Deus. Deus disse: a minha igreja vai ser edificada em Pedro. E aí olha o que aconteceu no versículo 19: dar-te-ei as chaves de quê? Do reino dos céus, não é isso? Do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado aonde? Nos céus também. E o que desligares na terra terá sido desligado também aonde? Nos céus. E então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Glória a Deus. Mesmo ele sendo Cristo, mas às vezes ele dizia para ninguém falar que ele era o Cristo. Era para as pessoas entenderem que ele veio a essa terra para salvar, para curar, para libertar, para transformar. Glória a Deus, igreja. O apóstolo Valdemiro está falando sobre o domingo da concordância, né? Você viu lá na televisão? O domingo da concordância. O que duas pessoas ligarem na terra, aquilo será tomado como verdade. Diga glória a Deus. Só que quem tem a chave e liga e desliga lá no céu
ele não precisa de duas pessoas, ele só precisa dele mesmo. Diga glória a Deus. E Pedro tinha a chave que liga aonde, pessoal? O céu. O que ele liga na terra será ligado no céu, o que ele desliga na terra será desligado aonde? Ou seja, o que Pedro determinar, aquilo vai o quê? Acontecer. Glória a Deus, gente. Deus, o Senhor Jesus, entregou para ele a chave dos céus. Ou seja, ele tem um livre acesso para determinar aquilo que ele fizer vai estar feito. Então, quem tem a chave dos céus, ele tem acesso. Ele não precisa de mais uma pessoa. Ele mesmo pode fazer, determinar e vai acontecer. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? E nós, eu e você, nós temos a chave, que é a fé. Diga glória a Deus. Nós temos a fé em Cristo. O que nós determinar pela fé, vai o que, pessoal? Vai acontecer em nossas vidas. Glória a Deus. Só que quanto mais pessoas tiver, é melhor. É ou não é verdade? Quando a igreja se reúne, a força é maior. Então, o que nós ligarmos, eu e você, nessa terra, terá sido ligado também aonde? Nos céus. E Deus vai confirmar essas bênçãos na sua vida. Diga glória a Deus. Amém? Então, o que nós estamos vivendo na igreja compete também com o que o apóstolo está pregando lá no Brás. E o Espírito Santo está contestando a igreja. Que se nós ligarmos, se nós determinarmos, pode acontecer o que for, mas Deus ele vai entregar a sua vitória que Ele te prometeu. Diga glória a Deus. Vai acontecer o impossível, vai acontecer o improvável. Deus ele vai te entregar a sua resposta. Você precisa somente de quê? De acreditar, de ter fé. Glória a Deus. Os discípulos estavam dentro do barco e o Senhor lá na praia. Os discípulos trabalharam a noite toda e não pegaram nenhum peixe. Aí o Senhor lá na praia disse: vocês têm alguma coisa? Algum peixe? Vocês pegaram alguma coisa? Aí um falou: não, Senhor, nós não pegamos nada. Aí ele falou: então joga para o lado direito que vocês vão achar os peixes. Ele falou: Senhor, eu já ia guardar as redes, né? Mas como o Senhor está falando, ele nem sabia que era do Cristo. Eles pensavam que era qualquer pessoa. Eles não reconheceram. Pegaram a rede, jogaram para o lado direito, e quando eles foram puxar, a Bíblia fala que tinha tanto peixe. Era tanto peixe que encheu os barcos dele. O impossível que, pessoal, aconteceu. Porque também o nosso Senhor, Ele é o dono do céu. Diga glória a Deus. Se Pedro tem a chave do céu, o próprio Senhor é o dono do céu. Então Ele, o que Ele falar, aconteceu. Diga glória a Deus. E o que nós precisamos para ter essa chave hoje é de nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Quem entendeu isso? Então eu falei na reunião passada, nós vamos ligar essa vitória. Eu vou entregar para vocês essas bênçãos aqui. Todo mundo pegou praticamente. E nós vamos ter fé, nós vamos acreditar que o Senhor vai o quê? Fazer o quê, pessoal? Um milagre. E o milagre vai o quê? Acontecer. Se você tiver fé, vai acontecer na sua vida. Diga glória a Deus. Porque o que nós ligamos aqui vai ser o que, pessoal? Feito na sua vida. Não tem ninguém que vai me impedir disso acontecer. Só você mesmo, se você deixar de acreditar. Glória a Deus. Quem acredita no seu milagre? Você acredita? Então tenha fé que Deus ele vai te entregar isso. Só depende de quem? De você mesmo. Se você tiver fé, vai acontecer. Vou falar uma coisa que aconteceu comigo
numa cidade. Eu estava lá numa cidade chamada Oriximiná. E lá nós fomos à beira do rio. Teve um culto na igreja só para mulheres. Aí era eu, o pastor, os obreiros homens, nós pegamos e fomos para um rio. Enquanto as mulheres estavam na igreja cultuando. Era a esposa do pastor, eram as esposas dos obreiros, eram as mulheres da igreja. Só os homens foram para o rio. Aí lá no rio o homem falou: olha, aqui desse lado aqui não tem peixe. Só tem peixe se atravessar para o outro lado. Aí tá, nós estávamos ali conversando. Demora muito tempo com a vontade de pescar. E aí eu peguei ali e falei: eu vou pescar. Eu joguei lá, tinha umas crianças brincando na praia aqui. Demora muito, o peixe beliscou e eu puxei um peixe. Aí eu falei assim: olha, não tinha peixe aqui, como é que eu estou pegando peixe? Aí disse: o pastor pegou o peixe, eu coloquei dentro do balde. Aí demora, eu joguei de novo a linha e outro peixe. Peguei 2 peixes, coloquei dentro do balde. Aí as crianças começaram a se desanimar: olha, o pastor está pegando peixe, rapaz. Bora pegar também. E pegaram a linha lá, que a linha estava tudo guardada, porque uma falou que não tinha peixe desse lado. E pegaram a linha e jogaram. E aí eu peguei outro peixe, o terceiro peixe. Aí eles ficavam olhando: mas como é que o pastor pega e nós não pega? Aí eles disseram: vamos trocar de lugar, pastor. Eu pegaram o meu lugar, eu peguei o lugar deles. E eu joguei no lugar deles, eu peguei mais um peixe. Fica agora no morro. E o pastor pega, a gente troca de lugar, eu pego, o pastor para um lado pega. E a gente fica aqui sem pegar peixe. Eu joguei de novo e peguei outro peixe. Assim foi pegando. Peguei quase uns 10 peixes. E eles não pegaram nenhum. Aí o pastor estava duvidando. Eu falei: isso aí é uma confirmação de que Deus faz milagre. Isso é um milagre. Diga glória a Deus. Porque o homem já tinha falado que lá não tinha peixe. E eu peguei uns 10 peixes, mais ou menos. E os outros não conseguiram pegar os peixes. E aí depois o obreiro que estava conversando com o pastor chegou na casa dele e mandou mensagem: pastor, o que aconteceu naquele lugar foi um milagre. Porque não tinha peixe naquele lugar. E Deus mostrou esse milagre ali porque o pastor que estava lá estava duvidando. E estava com uma resenha do meu lado. E Deus mostrou para ele que nosso Deus é na minha vida. Diga glória a Deus. Deus às vezes faz umas coisas em nossas vidas para confirmar que Ele está em nossa vida. E você tem que prestar atenção quando Ele te dá sinais, quando Ele está lhe dizendo: eu estou contigo. Não desiste, porque tudo que está para acontecer vai acontecer na sua vida. Você precisa acreditar mesmo no coração. Porque se você crer, o milagre vai o quê? Vai acontecer. Glória a Deus. Aí lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, se você puder abrir lá, olha o que diz também aqui. É o último livro lá da Bíblia. Eu só esclareci alguma coisa que ficou aqui para me esclarecer. Versículo 1 diz assim: a carta à igreja em Éfeso. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto a teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tem perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome,
e não se deixardes esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonares o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaicos, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Glória a Deus. Olha só, eu só quero falar a respeito do que ele falou aqui sobre o anjo da igreja. Tem muitos que falam, o pastor é o anjo da igreja. Glória a Deus. Mas eu acredito que isso não seja verdade. Por quê? Porque a gente é ser humano. Nós somos feitos de quê? De carne e osso. Diga glória a Deus. Estava falando para os jovens aqui. Se você me der um tacacá, eu não vou comer. Vou ser sincero. Eu não gosto de tacacá. Não vou muito com a cara dele, não. Mas vamos dar outro exemplo. Se você me der um açaí, eu vou comer. Eu vou achar bom. Eu gosto do açaí com farinha. Quem gosta também? E só aqui. Ó, apareceu 1, 2, 3. Bom Jorge não quer nem levantar a mão. Bom Jorge faz a pirâmide, meu. Eu sou desse também, eu faço a pirâmide. Eu estava falando, eu não bebo açaí, eu como açaí, porque eu faço a pirâmide. Diga glória a Deus. Se você me apresentar um peixe assado também por lá, vou gostar, vou gostar muito. Porque eu estou sujeito ao quê, pessoal? Os mesmos sentimentos. Diga glória a Deus. Eu sou feito igual, a sua matéria é a mesma minha matéria. Os meus sentimentos são os mesmos seus sentimentos. Eu sou um ser humano. Mas o que Deus quer dizer com essa palavra aqui, pessoal, é que nós temos um cargo que é muito relevante na obra, é muito importante. Um cargo de trazer a mensagem de quê? Da palavra de Deus para a sua vida. Diga glória a Deus. Deus está, é como se Deus perdeu a palavra, mas vou usar. Deus está dando uma moral para o pregador da palavra. Está dizendo, o homem que está aí na frente de vocês, o líder de vocês, ele tem também um cargo importante. Ele é um anjo, é como se fosse um anjo de vocês, um anjo da igreja. Não é que nós somos, mas simbolicamente é como se nós fôssemos um anjo. Mas nós temos os mesmos sentimentos. Diga glória a Deus. Você não pode olhar para a gente como se fosse uma divindade. Nós não somos uma divindade, nós somos seres humanos. Diga glória a Deus. Quem está entendendo, pessoal? O santo mesmo é só mesmo Deus, Senhor Jesus e o Espírito Santo. Diga glória a Deus. E é até bom a gente ficar consciente sobre isso, porque às vezes o pastor se sente um ser que está acima, começa a colocar algo ruim no coração, alimentar algo ruim. É o que o diabo fez. O diabo era um anjo de luz, só que ele deixou ali se alimentado por um sentimento de egoísmo e de coisas ruins, ao ponto de ele pensar que ele poderia substituir o Deus Todo-Poderoso. E aí acabou que ele foi expulso de onde? Lá do céu para a terra. Então nós temos que entender a nossa pequenez, a nossa insignificância, eu e você. Nós temos que nos submeter à vontade e querer de Deus, reconhecer a grandeza de Deus em nossas vidas, para que Ele possa fazer o seu querer e o seu realizar em nossas vidas. Glória a Deus, igreja. Então
simbólico, não é que nós somos um anjo mesmo. Pode até ser, eu não sei. Mas é melhor a gente pensar que o pastor, ele é feito na mesma matéria que você, pessoal. Diga glória a Deus. Quem está entendendo isso? Quem sabe, não sei se a gente se originou de lá, porque tem os filhos de Deus e os filhos de quem? Os filhos do diabo, não é isso? Tem o joio e que tem o quê? O trigo. O joio não é o mesmo que o trigo. Tem um bode e tem o quê? A ovelha. É isso? Então, pode ser que aqui tenha muitas pessoas boas, mas também dentre vocês pode ter um ou dois que não são boas, porque o joio está misturado junto com eles, o trigo. Diga glória a Deus. Então não tem como a gente dizer esse aí assim, mas nós temos que colocar em nosso coração que nós estamos aqui para servir e adorar o nosso Deus e fazer sua vontade. Então, sobre a minha pessoa eu já esclareci, e sobre a pessoa de Cristo, Pedro confessou dizendo: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. E Pedro deu um cargo para Pedro. Na verdade ele disse: você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei a chave do céu. E o que você ligar na terra terá sido ligado também onde? No céu. E o que se você desligar nessa terra terá sido ligado também no céu. Diga agora. E aí aconteceu, você vê o que aconteceu na vida do ministério de Pedro, né? Um dos mais conhecidos foi com Safira e Safira parou como o esposo de Safira. Você lembra? Ananias, não é esse? Agora você lembrou. Você foi mais rápido que eu. Quando ele disse para Safira primeiro: por que você me enganou? Você disse que ia trazer aqui nos meus pés. Você ia vender uma propriedade sua, aí você vendeu, você tirou só uma parte para cá, a outra parte você pegou, mas o trato não era esse. Você disse que você ia trazer tudo, você não ia ficar com nada. Você não enganou somente o homem, você enganou o Espírito Santo. Por isso você vai desfalecer. A mulher morreu, só fez dobrar, caiu no chão, no meio de todo mundo. E aí o pessoal ficou com temor, porque o que ele desliga aqui na terra será desligado também onde? No céu. Diga glória a Deus. E aí o esposo chegou e ele foi falando para o esposo: olha, você está vendo aquilo ali? É tua mulher. E assim como a tua mulher, ela desfaleceu, você também vai desfalecer, porque você foi usado pelo inimigo. Você deixava o diabo falar no coração de vocês. Aceitava a oferta do inimigo. Então, assim como ela também desfaleceu, você também vai desfalecer. E na hora que ele falou, ele caiu do outro lado, mortinho. E aí? Desligou também. E o povo todo desesperado: meu Deus, o que aconteceu? Pedro realmente tem a chave de quê, pessoal? A chave do céu. Amém? Em nome de quem? Aí é por causa disso que muitos dizem que é Pedro que manda a chuva, né? Olha, Pedro vai mandar a chuva. Você não viu essa história, não? Pedro vai mandar a chuva. Mas não é essa chave da chuva, não. É porque a palavra dele, o que ele fala, vai o que, pessoal? Acontecer. Diga glória a Deus. A palavra que ele falar, determinar, está ligado. Não precisa de uma ou duas pessoas, porque ele tem a chave dos céus. Diga glória a Deus. Amém? Assim como eu, você, se você ter fé mesmo, o que você falar vai acontecer na sua vida. Diga glória a Deus. Deus, ele vai cumprir na sua vida tudo que ele tem prometido. Amém?
igreja, vamos agradecer a Deus, porque Ele tem ligado muitas bênçãos, né? E tem nos dado muitas bênçãos. Nós cremos nessa palavra que vai acontecer. Diga glória a Deus. Põe a mão no seu coração, feche teus olhos e peça nesse momento para Deus, para que Ele possa abençoar.